Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu quero mostrar de forma bem simples como fazer um backup completo do seu sistema operacional com seus programas e configurações, de forma que você possa restaurar esse backup caso tiver algum problema aí na sua máquina, no teu Windows. Imagine que você tenha o teu PC, o teu notebook funcionando e você faz esse backup de forma bem tranquila. Em um determinado momento você tem um problema com esse HD. Você poderá colocar um novo HD na sua máquina e restaurar esse backup. E a sua máquina, ela vai estar exatamente igual estava no dia que você realizou o backup. Ou se você simplesmente tiver aí um problema com vírus, o seu Windows ficar muito lento, ou instalar alguma ferramenta que você não consiga remover, enfim. Por N motivos, imagine que você precisasse formatar o seu PC ou notebook. E aí você teria que reinstalar todos aqueles programas, todas aquelas configurações que você costuma fazer. Com esse método aqui, você conseguirá, em poucos minutos, ter todo o seu sistema operacional funcionando novamente da forma que você havia feito o backup. Como que a gente faz então? O primeiro passo que nós temos que fazer é criar esse backup. Para isso, a gente vai utilizar aqui o Almay Backuper na sua versão gratuita, tá? Que permite que a gente faça as tarefas que eu vou mostrar aqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas se você quiser, digite aí no Google Almay Backuper. O site dele oficial é este, ubackup.com, site oficial da Almay, ubackup.com. Você pode vir aqui, ó, Backup Standard, que é a versão gratuita, e fazer o download aí de forma bem simples e a instalação, tá? Sem problema e sem dificuldade alguma. Eu vou executar aqui o Almay Backuper. Ok, estamos aqui na interface principal do Almay Backuper. Para que a gente possa fazer o backup do sistema, eu preciso ter um destino, preciso ter um local para armazenar esse backup. Vou lá em meu computador e aqui eu tenho um disco dividido em dois, que é o disco local C e o D. Eu poderia fazer um backup do sistema e salvar aqui no disco D, que é uma partição do meu HD aqui. Porém, isso funciona caso eu não tiver problema no meu HD. Se eu tiver algum problema apenas no Windows, vírus e etc., eu poderia restaurar sem problema algum, tá? Se você tiver problema no HD, um problema físico, que o seu HD ficar danificado e não for possível mais utilizar o mesmo, você não vai conseguir restaurar esse backup. Então eu recomendo que esse backup esteja em um dispositivo extra, um dispositivo externo, que pode ser um pendrive, pode ser um HD externo ou até mesmo outro HD qualquer aí que você espetar na sua máquina, se assim possível. Volto lá na interface do Almay Backuper. Aqui na interface principal, poderia clicar aqui em novo backup, tanto faz, mas eu vou aqui, ó, backup. O que me interessa nesse momento aqui, ó, é o backup de sistema, que ele já até mostra a bandeirinha do Windows aqui, dizendo que ele vai fazer um backup do sistema operacional. Vou clicar nesse carinha, ele mostra para mim aqui o que é que vai ser copiado, e aqui abaixo ele mostra para onde eu quero salvar esse backup. E ele já posicionou para mim aqui, ó, o meu disco D, que é uma partição desse mesmo HD aqui, tá? Eu não quero que ele salve nesse mesmo HD. Vou clicar aqui para mudar o caminho. E eu quero salvar aqui, ó, no meu externo aqui, ó, que no meu caso ficou com a letra H, mas é o meu pendrive. Vou salvar aqui em H. Aqui acima, o backup do sistema, eu posso dar um nome para esse backup. Vou fazer isso agora. Eu vou colocar aqui backup W10 2021, tá? Ficando assim, dá pra gente identificar de forma bem tranquila. Nesse ponto, você fecha aí todos os programas que você estiver utilizando, iniciar o backup, e ele vai começar a preencher aqui esse status. Quando ele chegar aqui a 100%, ele já está completo. Estamos aqui praticamente terminando aqui esse processo. Ok, nosso backup foi concluído, posso clicar aqui em finalizar. Se eu olhar lá em meu computador, no meu HD externo aqui, ó, deixa eu ver aqui. Veja que ele ficou com uma boa parte aqui utilizada do meu pendrive, que eu utilizei para fazer o backup. Dentro dele ele criou uma pasta aqui, ó, chamada Backup W10, com a data que a gente colocou, que eu coloquei no caso. E dentro dele aqui um arquivo do Almay Backuper com tamanho de 16.48 GB, tá? Esse aqui é o arquivo que a gente vai utilizar para restaurar, caso o sistema operacional, o HD, ou enfim, caso eu tenha algum problema com o meu Windows. Como é que você vai restaurar o backup do teu sistema operacional se você tiver problema no sistema operacional, no teu Windows, por exemplo, se você não estiver inicializando
Para isso, nós precisamos criar um sistema de boot utilizando o Almay Backup. Como que a gente faz isso então? Nesse momento aqui, você vai precisar de um outro pendrive, tá? Não o mesmo pendrive que você já salvou os seus dados, seus arquivos, o backup, porque aquele lá você tem que manter ele íntegro, tá? Como que a gente faz agora então, caso eu não consiga reinicializar a minha máquina para que eu possa restaurar o backup? A gente vai criar agora um disco de boot. Como que a gente faz isso? Aqui no Almay Backup, eu vou aqui em ferramentas, eu tenho aqui ó, criar um dispositivo inicializável. Vou clicar aqui. Nesse ponto ele me pergunta como que eu quero criar esse boot, se eu quero utilizar um kernel do Linux ou se eu quero utilizar aqui um sistema do Windows. O método aqui utilizando o Linux é um pouco mais leve. Eu acredito que funciona na grande parte dos dispositivos sem problema algum. Porém, por motivo de compatibilidade com a máquina que você estiver usando, ou seja lá como for, eu vou deixar aqui o Windows mesmo. Nesse ponto ele pergunta se eu quero utilizar o método Legacy ou o FI. Para você que não entende, isso aqui diz respeito a como a BIOS trabalha, qual é o tipo de inicialização que a tua BIOS vai utilizar. Os dispositivos de muitos anos para cá, os mais recentes, todos eles têm suporte basicamente ao UEFI, mas você faça um teste, crie um pendrive utilizando o método UEFI e veja se você consegue inicializar com ele. Se você não conseguir, faça utilizando o método Legacy e veja se você consegue inicializar com ele. Não vai ter problema algum, mas faça o teste aí, tá? Antes de esperar chegar o dia que você realmente precisar disso aqui. Vou deixar aqui o UEFI mesmo, vou dar um próximo. Nesse ponto eu vou escolher aqui o meu dispositivo de boot USB, que eu recomendo que é o mais adequado para a gente utilizar. Ninguém praticamente vai gravar isso em CD ou DVD. Se você quiser, por alguma razão, exportar aqui uma imagem, isso também fique à vontade, mas a opção melhor que nos cabe aqui é o pendrive mesmo, tá? Você precisa ter um pendrive aí disponível com pelo menos 1 GB de espaço. Vou já clicar aqui em próximo. Nesse ponto ele diz que vai ser apagado tudo que eu tenho nesse pendrive aqui, tá? Veja se não tem coisas importantes nesse pendrive seu. E agora é só esperar que esse processo termine de forma bem tranquila. Vamos aguardar um pouquinho aqui. Se aparecer uma tela como essa para você, é porque ele encontrou alguns drivers que podem ser necessários durante o processo de boot. Na verdade, para mim aqui, ó, nenhum desses drivers aqui são importantes. Vou desmarcar eles, não vou instalar nenhum deles. Para mim, eu tenho certeza que não é importante nenhum deles, tá? No seu caso aí, na dúvida, deixe marcado. Eu acredito que não, mas enfim. Ele vai finalizar aqui o processo, sem nenhum tipo de problema. Ok, pessoal, terminou aqui o processo de criação do meu pendrive de boot. Por que nós precisamos desse pendrive de boot? Imagine que o seu Windows tenha tido algum problema e não esteja mais inicializando, ou então você trocou o HD. Isso mesmo, essa imagem que a gente fez, o backup, pode ser restaurada em um novo HD ou até mesmo SSD. Então é por esse motivo que a gente cria a mídia inicializável, porque aí nós podemos utilizar a ferramenta Almay sem mesmo ter um sistema operacional rodando em nossa máquina. Pois bem, então eu já coloquei aqui o pendrive inicializável aqui no meu PC. Eu vou reinicializar a minha máquina e vou escolher como boot o pendrive. Detalhe que você precisa escolher o dispositivo de boot aí no seu caso. Cada placa-mãe, cada notebook exige uma tecla específica para esse fim. Você pode pesquisar aí na internet qual é a tecla de boot necessária para escolher o dispositivo aí na sua máquina, PC ou notebook. Eu vou reinicializar então. Quando já estiver inicializando com o boot, eu volto. Eu estou desligando aqui então a minha máquina. Já vou ligar ela novamente com o dispositivo de boot. Pessoal, já está sendo feito o boot aqui pelo meu pendrive inicializável criado com o Almay. Lembrando que você precisa identificar aí qual é a tecla necessária para escolher o boot na sua placa-mãe. Veja que já está inicializando para mim aqui a interface do Almay Backup, totalmente independente de sistema operacional, ok? Ela já está inicializando totalmente autônoma. Muito bem, já estamos então aqui na interface do Almay. Lembrando que não estou aqui, ó, rodando nenhum sistema operacional. A única coisa que está rodando aqui nesse momento é a ferramenta Almay diretamente do pendrive. Nesse ponto aqui então, deixa eu mostrar que eu estou aqui ainda com a versão Standard 6.4.0. No dia da gravação desse vídeo, tá? Eu não sei quando que você estará vendo esse vídeo, talvez nesse dia já terá uma nova versão, mas no dia da gravação desse vídeo é a 6.4.0. Nesse momento então, nós vamos aqui nessa opção Restore. Neste momento eu preciso selecionar a imagem que eu fiz o backup. Lembrando que nós fizemos o backup num pendrive ou HD externo, por exemplo, então eu tenho que selecionar esse item. Vou clicar em Select Image File, vou navegar aqui, ó, no meu computador
e vou procurar onde eu salvei a imagem de backup, que no meu caso é esse carinha aqui, ó, esse externo. Perfeito, ó, a minha imagem de backup WDS14/3 de 2021, vou entrar nessa pasta. O arquivo é esse aqui, de extensão ADI. Vou selecionar, vou abrir o mesmo. Nesse ponto aqui, ele já entende que é uma restauração de sistema e já mostra para nós aqui as opções, ó, reservar pelo sistema e o disco C. Se eu clicar em próximo, ele já mostra para mim aqui um resumo de onde esse backup será lançado. Na verdade, como esse nosso HD, desse meu exemplo aqui, esse meu HD no caso, ele já está com o Windows, já está com o sistema funcional, ele vai sobrescrever essas partições. Se eu vir aqui nessa minha Chrome só para visualizar, e veja que o meu disco aqui, ó, meu externo, ele está completinho aqui, ó, inteiro. E o meu disco aqui de sistema, ó, que é aqui no meu caso é o disco 1, no seu caso aí poderia ser o disco 0, poderia ser o inverso, tá? Eu tenho a minha partição reservada pelo sistema e um disco aqui, ó, do Windows, que aqui no caso ele foi atribuído a ele a letra E, não tem problema, tá? A minha partição dados vai continuar intacta. Então volto lá, deixa eu fazer aqui novamente o processo, Restore, Next. Nesse ponto aqui, eu posso já... Uma observação que se você tiver a versão Pro, a versão paga do Almei Backup, ele tem essa opção aqui, ó, Universal Restore, que permite que essa imagem que nós temos aqui de backup seja restaurada em um novo computador. Você pode, por exemplo, trocar de computador, trocar de notebook, e você pode restaurar esse backup que nós fizemos nesse novo computador ou notebook, tá? Que ele vai funcionar perfeitamente. Ele vai fazer uma restauração universal, onde ele vai simplesmente depois só precisar que seja reinstalado os drivers daquele PC específico, tá? Mas o sistema, suas configurações, programas vão todos para esse PC. Essa opção a gente não vai utilizar porque estamos restaurando no mesmo e essa é a versão gratuita. Nesse ponto aqui, eu vou clicar aqui em Start Restore. Ele vai fazer aquele mesmo processo que nós vimos lá na hora da criação desse backup, onde ele vai correr aqui essa barrinha até 100%. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, pra gente não ficar esperando todo esse tempo. No meu caso aqui, deixa eu ver. Vou clicar aqui. Ele diz que vai levar mais ou menos ainda uns 8 minutos aqui para essa restauração, tá? Eu vou dar uma pausa no vídeo e assim que ele finalizar a gente volta. Chegamos aqui já a 92%, já deve estar praticamente finalizando aqui. Nesse ponto aqui ele já terminou então a restauração. Basta simplesmente dar um finish. Você já pode, basicamente, remover aí o pendrive de boot e inicializar o seu sistema normalmente. Porém, espera mais um pouquinho nesse vídeo que eu vou fazer mais algumas observações aqui, legal? Vou só analisar aqui onde eu tenho meu clone, Disk Clone. Veja que o meu disco que continua certinho com o meu disco de dados, com a minha partição de dados. Tudo perfeitinho, tá? Não teve nenhum tipo de problema, mas agora eu quero mostrar a seguinte questão. Imagine que essa partição aqui esteja corrompida, ela esteja formatada, você não tem mais essa partição. Ou se você, por exemplo, quisesse restaurar essa imagem que nós fizemos o backup em um novo HD ou mesmo em um novo SSD. Imagine que você fez essa imagem, esse backup, e agora você substituiu o HD da sua máquina. Como que a gente faz então para restaurar essa imagem nesse novo HD? Basicamente o processo é o mesmo, tá? Não tem nenhuma diferença. Eu vou mostrar agora um passo simulando como se você tivesse colocado um novo HD ou SSD ou se essa partição aqui estivesse vazia. Nesse momento aqui eu quero fazer uma simulação. Caso você tivesse, por exemplo, colocado aí um disco novo na sua máquina, um HD, um SSD novo que provavelmente estaria vazio e que você quisesse restaurar essa imagem de backup que nós fizemos nesse novo HD. Como que a gente faria isso? Eu vou dar aqui uma pausa no vídeo e vou voltar com a partição vazia para que a gente possa fazer essa simulação. Um detalhe interessante é que se você for um pouquinho mais avançado, gosta de se aprofundar, aqui em Tools, nós temos aqui, ó, linha de comando do Windows, onde eu posso, por exemplo, utilizar comandos interessantes como o disk part. Posso dar aqui um list disk e visualizar os discos que eu tenho aqui na minha máquina de forma bem tranquila. Nesse ponto agora, o que eu vou fazer? Eu já adicionei aqui o disco vazio. Eu vou simplesmente vir aqui e vou pedir para dar no reload. Esperar um pouquinho. Perfeito. Agora eu vou aqui em Clone, Disk Clone, e vejo que eu tenho aqui um disco totalmente em branco, um disco novo e vazio. Se eu quiser agora, eu posso vir aqui em Restore, selecionar a imagem da mesma forma que a gente fez lá no comecinho. Tá? Lembrando que eu coloquei essa imagem lá no pendrive aqui, ó. Ok? Nesse ponto aqui ele já mostra que essa restauração se trata de um sistema inteiro.
tem aqui, ó, partição reservada pelo sistema e disco C, dou o Next. A diferença é que nesse ponto agora, como essa partição está vazia, ele já não faz automaticamente. Eu preciso indicar onde eu vou restaurar essa partição. Esse sistema, no caso, ó, o meu disco inteiro aqui, ó, está vazio. Eu simplesmente vou selecionar essa partição. Se eu tivesse uma parte aqui, ó, disponível e tivesse o restante aqui com dados, por exemplo, eu selecionaria somente a partição vazia. No caso, eu posso dar o Next. Ele mostra aqui um resumo, ó, que vai restaurar essas partições aqui do sistema. Nessa partição vazia que eu indiquei, posso dar aqui simplesmente o Start Restore e ele vai fazer todo aquele processo que a gente viu lá atrás, sem novidade. Só para você ver que ele vai criar novamente toda aquela estrutura lá do meu sistema, eu vou dar uma pausa no vídeo e quando chegar aqui 100%, eu volto para finalizar o vídeo, beleza? Muito bem, finalizou aqui o processo de restauração em uma partição em branco. Vou dar aqui um Finish, ele vai dar um Reload aqui nos discos, tá? Porque ele recarrega as informações. Só para a gente visualizar novamente, vou aqui em Clone Disk. Olha só o que aconteceu. Se eu tentar restaurar a minha partição, o meu sistema em um disco com uma partição maior, o restante do espaço ele não vai utilizar. Na versão gratuita do Almay Backup, a gente não consegue editar o tamanho da partição e estender ela. Ele vai simplesmente restaurar a imagem do tamanho que estava no meu disco original. Por exemplo, se eu tinha um disco de 40 GB e eu restaurar em um de 80, ele vai utilizar apenas 40 e 40 vai ficar sem alocar, exatamente como está aqui. E aí você deve estar pensando como que vai fazer, então, vai perder esse espaço em disco? Não. Você pode criar uma outra partição aqui, um disco D, C ou F, seja lá como for. E você pode também estender esse tamanho aqui e deixar o seu disco C completo. Para que isso fique mais claro e finalizarmos esse vídeo, eu vou inicializar esse PC aqui e vou mostrar para vocês isso aí lá dentro do Windows, tá? Vou dar uma pausa no vídeo então. Ok, pessoal, veja que estamos de volta aqui dentro do Windows já. Perceba que nada mudou, tal qual a gente tinha visto anteriormente, e é isso que acontece quando você restaura uma imagem do sistema. O seu sistema ele volta exatamente igual ele estava no dia que você fez o backup, com todos os seus programas, ícones e etc. Detalhe que agora eu vou mostrar o seguinte, o que aconteceu lá quando nós restauramos a imagem em um novo HD completo que estava vazio, tá? Ele utilizou apenas o tamanho que havia do backup, que era da partição original, a qual esse backup foi feito, ficando o restante fora de uso. Se eu olhar aqui em meu computador, veja que eu tenho aqui o meu disco local C com 47 GB. Esse aqui é o meu externo, é onde estava armazenado lá o backup, tá? O meu HD externo, o pendrive. E esse meu disco C, ele ficou apenas com 47 GB. Como que a gente faz para visualizar o resto aqui dessa partição? Vamos então lá no gerenciador de discos do Windows. Vou aqui na busca, vou digitar gerenciamento do computador. Vou clicar nele. Nessa parte aqui vamos clicar gerenciamento de discos. Veja que ele mostra para mim aqui, ó, meu disco externo. Não é nesse que eu vou mexer. E ele mostra aqui, ó, o meu disco local 1 reservado pelo sistema e a partição C. E um espaço não alocado aqui, ó, que ficou faltando. Nesse ponto, eu tenho duas alternativas. Eu posso criar uma segunda partição, aqui, posso clicar com o botão direito, novo volume, avançar até o final e vai criar uma segunda partição. Ou se eu quiser utilizar o tamanho total aqui para o sistema, basta clicar aqui, vou pedir para estender o volume, vou dar aqui um avançar, e ele vai mostrar para mim que no disco 1 eu tenho 74 GB disponíveis, vou avançar, vou dar aqui um concluir, e veja que ele esticou aqui, ó, a partição para o seu tamanho total. Se eu voltar lá em meu computador e atualizar, ficou com 119 GB sem problema algum. Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido útil, eu espero que eu tenha ajudado, que isso resolva alguma situação sua aí no teu dia a dia.